Olá, muito boa noite. Sexta-feira, 23 de outubro. Vamos aos destaques do Jornal da Guará de hoje. O governador Flávio Dino garante que pode adquirir as vacinas contra a Covid caso o governo federal não negocie com a China. E defende que a imunização contra o vírus seja disponibilizada à população o mais rápido possível, após a aprovação dos órgãos de segurança sanitária. Candidato à Prefeitura de São Luís, Eduardo Braide, fecha a semana de sabatinas da TV Guará. A Associação de Pais de Alunos de Instituições de Ensino recorreu ao PROCON e Ministério Público para resolver o impasse sobre as mensalidades do próximo ano. É neste domingo, Feirinha São Luís está de volta na Praça Benedito Leite. Visitantes precisam obedecer às regras sanitárias. Em 2020 ainda nem terminou, mas há preocupação quanto às aulas do próximo ano. Que tipo de ensino vai ser ofertado e como vai impactar na cobrança mensal das escolas particulares? Por isso, a Associação de Pais de Alunos de Instituições de Ensino acionou o PROCON e o Ministério Público para resolver esse impasse sobre as mensalidades. Estamos nos aproximando do fim do ano e o calendário escolar ainda está muito incerto. Mesmo assim, algumas escolas já estão preparando o calendário 2021. Segundo a Lei 9.670 deste ano, qualquer reajuste na mensalidade deve levar em conta a forma como as aulas estão sendo aplicadas, presencial, remoto ou híbrido. Por isso, a Associação de Pais de Alunos sugere que não ocorra aumento para o ano que vem. A nossa preocupação é justamente nesses aumentos que estão querendo ser propostos pelas escolas, que demonstram estar sem sensibilidade do momento que nós estamos passando e sem rever a sua planilha de custo. No ano de 2020, que nós nos encontramos, diante da situação que tivemos, nós tivemos contrato com aulas presenciais e não aulas híbridas ou remotas. Então, nesse caso, elas deveriam ter feito a repactuação contratual. Com essa repactuação contratual, ele causou uma diminuição na mensalidade, mas não foi repassado pelas escolas. Nós tivemos que ir atrás de uma lei estadual e agora uma lei municipal para que isso fosse concedido. Segundo a presidente do PROCON, o serviço passou por mudança, mas o contrato permaneceu como estava. As regras devem mudar a partir de um novo contrato, já que o modo de aula em 2021 deve ser outro. Vai ser um novo contrato a partir de 2021 com essa nova modalidade, deixando de ser presencial e passando até a opção de híbrido ou remoto. Então, as escolas têm 45 dias antes da matrícula para apresentar os valores do próximo ano. E existe o período de pré-matrícula, em que ela apresenta a forma do contrato, ela apresenta como será o contrato do ano seguinte. Os pais querem que fique claro como as aulas vão ser ministradas. Nós queremos o quê? Que as escolas, em seus contratos, já deixem previstos os valores para as aulas que sejam remotas, híbridas ou presenciais. Vamos imaginar que, hipoteticamente, que tenha uma segunda onda. Então, voltamos aí para o remoto. Então, a mensalidade vai passar a custar tanto. Não, passou, vai ficar só no híbrido. A mensalidade é tanto. Então, assim, a gente tem que ter esse escalonamento para que a gente não tenha que correr atrás de outra lei para nos conceder um direito que nos é cabido, conforme é previsto no próprio Código Civil. O PROCON diz que deve haver equilíbrio entre o que for bom para os pais e o que for bom para a escola. O PROCON orienta as escolas e os pais, as partes contratantes, que eles têm que convencionar, eles têm que acordar sobre os termos daquele contrato. Não deve ser prejudicial para nenhuma das partes e os pais têm a liberalidade de escolher ou não se manter naquela escola. Por meio de nota, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino no Estado do Maranhão informa que está em fase de elaboração das orientações para a rematrícula 2021 nas escolas da rede particular de ensino. Essas diretrizes vão ser divulgadas na próxima semana, tão logo sejam definidas pelo sindicato. O Sinep ainda informou que permanece cumprindo o papel de orientar e dar apoio às escolas da rede particular e encerrou a nota pedindo que as famílias sigam confiando na seriedade e no compromisso do trabalho.
A vacina contra a Covid foi o grande destaque da tradicional coletiva de sexta-feira do governador Flávio Dino. Ele garantiu que pode chegar a comprar se o governo federal não fechar a negociação com o laboratório chinês. Ainda na coletiva, o governador anunciou que a testagem drive-thru vai voltar depois que os casos de infecção no estado começaram a aumentar. Situação vacina no Brasil. Comunico à população do Maranhão que nós estamos no movimento conjunto, lutando para que haja atribuição de recursos ao Instituto Butantan, para que ele possa levar adiante. E estamos acompanhando as autorizações da Anvisa, órgão do governo federal, acerca de tais vacinas, porque nós só podemos, a princípio, comprar vacinas se houver autorização da Anvisa. 3, nós estamos debatendo a possibilidade de ações judiciais, caso o presidente da República mantenha essa posição. 4, aguardando a definição de qual será o Programa Nacional de Imunização, que cabe ao Ministério da Saúde, por lei. E 5, eu determinei à senhora secretária de Estado do Planejamento, Cíntia Mota Lima, que comece a separar recursos do governo do Estado para que, se for necessário, nós possamos, nós próprios, comprar vacinas. Internações em queda no Maranhão. Esse é um indicador sobre internação hospitalar na rede estadual. Aqui não estão computados leitos municipais ou leitos privados. Na rede estadual, nesse momento, nós temos 194 pessoas internadas com coronavírus. Retorno do drive-thru para a testagem. Nós vamos retornar imediatamente com o drive-thru de testagem, só que não funcionará mais no Centro de Convenções do Sebrae, e sim no Parque do Rangedor. Então, eu estou anunciando que a partir de segunda-feira, do dia 26 de outubro até o dia 13 de novembro, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, no Rangedor, nós teremos testagem para idosos a partir de 60 anos, gestantes e pessoas com deficiência. É uma forma também de facilitar o acesso ao teste. Liberação cinemas e teatros. Editamos, como eu me comprometi aqui na semana passada, as regras para cinemas e teatros. Bom, tivemos um pequeno problema no final da coletiva do governador, mas a gente segue no próximo bloco. O assunto são as eleições, candidatos e partidos políticos. Tem até domingo para enviar prestação de contas. A gente volta já. A campanha eleitoral segue, mas os candidatos têm prazos para cumprir junto à Justiça Eleitoral. Encerra neste domingo, dia 25, o prazo para que partidos políticos e candidatos prestem contas por meio de um sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Bom, e sobre esse assunto eu converso aqui no estúdio com o advogado eleitoral, Dr. Sérgio Mello. Muito obrigado pela sua participação. O Dr. Sérgio vai estar conosco esclarecendo alguns dessas dúvidas durante esses dias de eleições. Seja muito bem-vindo. Doutor Sérgio, a gente está falando de prazos já nesse início de, digamos assim, já estamos andando nesse processo eleitoral, mas é bom que a gente compreenda. Existem prazos que precisam ser cumpridos. Quem deve prestar essa conta? Quem faz esse tipo de conta para a Justiça Eleitoral? Bem, essa prestação de contas, que é a chamada prestação de conta parcial, ela tem que ser feita pelos candidatos e pelos diretórios municipais, certo? E tem que deixar claro, e deixar aí até para os que saíram da disputa, tem que prestar conta não só quem está como candidato, como também aqueles que no meio do percurso deixaram de ser candidatos. Por exemplo, aqui em São Luís tivemos o Adriano Sarney, o Carlos Madeira, por exemplo. Bom, e quem teve o seu processo julgado indeferido também tem que prestar essa conta, ou esses processos de indeferimento ainda estão dentro do prazo para serem julgados? Não. A regra é que todos que receberam ali dinheiro, receberam alguma forma de doação para a campanha eleitoral, eles têm que prestar conta, independente dele
estar candidato ou não estar mais candidato. É importante que ele faça esse registro na Justiça Eleitoral para que ele não sofra eventuais punições nos próximos processos eleitorais. Tivemos aqui um exemplo em São Luís de um candidato que era vereador de mandato, foi candidato a deputado estadual, só que ele não recebeu doação e deixou a disputa no meio, ou seja, não chegou ao final como candidato. Ainda assim, nessas eleições, como não foi registrada a sua prestação de contas, hoje, 2020, por causa dessa eleição de 2018, ele foi declarado inapto para concorrer. Bom, com relação também, a gente pergunta esses prazos, quais são as penalidades, caso eles não cumpram com o prazo, que é domingo já? As penalidades são muitas, mas as principais, as que nós devemos chamar muito a atenção, é a questão do candidato ficar inelegível e do diretório municipal ou estadual, caso tenha mandado dinheiro, é que ele vai ficar sem receber a sua parcela do fundo eleitoral. Esse sistema é um sistema fácil ou ele precisa de um contador, precisa de um advogado para poder protocolar isso no sistema da Justiça Eleitoral? Eu vou responder até te falando como a gente fala assim no meio político jurídico. Um candidato ele tem que ter, além dos votos, um bom advogado e um bom contador, porque todas essas questões elas necessitam de um profissionalismo, porque qualquer ponto, qualquer falha pode representar a perda do mandato, ainda que eleito, ou então, como no caso que eu falei aqui do vereador de mandato, ele pode, na próxima eleição, estar inelegível. Então, é muito importante que o candidato se cerque de profissionais, porque, por exemplo, uma prestação de contas dessa é muito rígido, tem uma legislação muito rígida, então é importante que haja ali um profissionalismo de quem o cerca para que não haja eventuais distorções. Doutor Sérgio, rapidamente, essa prestação parcial, para que o eleitor possa entender que não acompanha essa parte burocrática, todo aquele investimento na campanha que foi feito para aquele candidato, ele deve prestar centavo por centavo? Exatamente. Todos os recursos que entraram, ou recurso de dinheiro mesmo, dinheiro em espécie, ou então o que se chama de recursos estimáveis em dinheiro. Por exemplo, um santinho, uma doação de 100 de santinhos. Todos esses recursos, todos esses bens que foram empregados na campanha, eles têm que ser prestados conta com a origem, o valor e se já gastou ou se não gastou, ou seja, uma prestação realmente de contas sobre tudo que foi gasto até aqui, até porque no final vai haver uma prestação final de contas e tem que ter já ali um mínimo de coerência entre essa prestação parcial e a prestação final, porque o que importa, o que a legislação quer é que as campanhas eleitorais elas não sejam utilizadas como instrumento de corrupção, como instrumento de tirar dinheiro público, né, porque o fundo eleitoral é público, para benefício próprio. Doutor Sérgio Melo, nosso novo comentarista aqui nessa área de direito eleitoral, nosso muito obrigado. E as pessoas vão poder acompanhar com certeza no portal da Transparência, também nos sites do Tribunal de Justiça Eleitoral, que acompanha toda essa... Exatamente. Muito Esses obrigado. sistemas de prestação de contas são públicos justamente porque é o dinheiro do eleitor, é o dinheiro do contribuinte que está aí dentro dessas campanhas. Então é necessário, é importante que o cidadão, inclusive, faça essa fiscalização e cobre do seu candidato ou dos adversários do seu candidato que preste contas de maneira adequada. Muito obrigado, uma ótima noite, bom final de semana. Foi um prazer. Bom, a gente segue agora com a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís nesta tarde e noite de sexta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez caminhada e ato político no bairro de Fátima. À noite participa de ato político no bairro Bequimão. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde esteve em reunião na Associação de Moradores do Bairro Residencial Luiz Bacelar, 1 e 2, e à noite participou de reunião na Zona Rural, com candidato a vereador. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde fez gravação de sabatina na TV Guará e à noite, live em jornal. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde gravou programa para rádio e TV. À noite participa de plenária de campanha com vereadores do partido. Hertz Dias, do PSTU, à tarde fez transmissão de sabatina em emissora de TV. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou o bairro Pedrinhas. Neto Evangelista, do DEM, à tarde fez gravação de material de campanha e caminhada nos bairros João Paulo e Coroado. À noite encerra a agenda com reunião com o vereador no bairro Vila Embratel. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde fez caminhadas nos bairros Monte Castelo, Ipase de Cima e Bequimão e à noite participa de plenário na Avenida dos Holandeses.
Silvio Antônio, do PRTB, nesta sexta-feira participa de convenção de igrejas evangélicas. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde esteve em reunião com a coordenação de campanha e à noite participa de caminhada na Vila Embratel. Bom, e hoje o candidato à Prefeitura de São Luís pelo Podemos, Eduardo Braide, é o entrevistado de hoje nas Sabatinas Guará. O papel dessas sabatinas para o processo eleitoral em São Luís é algo que já é marca da televisão. A ideia é que poder conhecer melhor cada candidato com tempo igual de programa. Hoje o time dos analistas foi composto por Geraldo Yenser, Marco Saldanha, Felipe Clã e João Carvalho Júnior. Destacando que no dia 5 de novembro acontece aqui o debate na TV Guará com todos os candidatos. A seguir, boa notícia para quem adora passar o domingo na tradicional Feirinha de São Luís. Está tudo pronto para o retorno de um dos eventos mais movimentados na capital, na Praça Benedito Leite. O sábado começa com pré-amar de 4,6 metros a 1 hora e 3 minutos. Pela manhã, às 7h51, tudo muda com a baixa-mar de 1,5 metro. Às 2h09, volta a pré-amar, agora com 4,1 metros. E o dia termina com baixa-mar de 2 metros às 8h28. O mês de setembro passou, mas deixa lembranças preocupantes para o meio ambiente. Quem diz isso é o Núcleo de Meteorologia, que aponta que as áreas secas subiram em 14 dos 19 estados monitorados. Aqui no Maranhão, essa área corresponde a 95% do território. O segundo semestre no Maranhão é marcado por um bom período de estiagem. Normalmente, as primeiras chuvas caem no final deste mês ou em meados de novembro. Mas isso não é algo certo, preciso. Por vezes, o período chuvoso só foi visto no início do ano seguinte. Essa falta de chuvas deixa o terreno ressecado, propício para pequenos incêndios ou grandes queimadas. Se você tem aquele solo seco, a planta, a vegetação está totalmente seca, a umidade relativa do ar abaixo de 20%, ou seja, você não tem água na atmosfera, vapor d'água. Você tem temperaturas de 40 a 42 graus. Na sombra, imagine exposto nos raios solares. Alto índice de radiação e ainda ventos fortes, qualquer farelo, qualquer vidro pode gerar uma combustão automática. E, através do vento, você propagar essa queimada. A Agência Nacional das Águas é o órgão que comanda o mapa do monitor de secas. Esse mapa serve para observar onde a falta de água está mais preocupante. Antes, ele era usado somente para algumas áreas do Nordeste brasileiro. Hoje, já chega a ser usado em 19 estados. Em 14 deles, o mapa apontou aumento das áreas com seca no mês de setembro. Praticamente está sem chover, então o estresse hídrico, a saúde da planta se agrava, devido e, consequentemente, à própria seca. Segundo o meteorologista, essa aparente imagem de terra arrasada é facilmente contornada. A própria natureza dá a resposta. Basta os primeiros pingos de chuva caírem para isso mudar. E olha só, um dos eventos turísticos mais movimentados de São Luís vai voltar. Quem está sem programação para o final de semana, agora vai ter. É a Feirinha São Luís que recomeça neste domingo na Praça Benedito Leite. Leva daqui, monta ali, tudo está sendo preparado para o retorno da Feirinha São Luís realizada pela Prefeitura. Após meses de suspensão por conta da pandemia do Covid-19, a Feirinha São Luís volta a funcionar a partir do próximo domingo, dia 25. Segundo o secretário municipal de Pesca, Agricultura e Abastecimento, a retomada da feirinha vai ser apenas com 50% de seus funcionários e apenas numa área restrita da Praça Benedito Leite. Um pedido é feito à população que não esqueça os seus itens básicos de segurança sanitária ao voltarem a frequentar o local. Todos os permissionários eles foram orientados para a utilização do álcool gel, máscara, distanciamento social, enfim, tudo aquilo que é exigido hoje para que se possa trabalhar durante o período da pandemia. Keila, que já frequentou a feirinha antes da pandemia, se diz a favor do retorno desde que as pessoas possam voltar aos seus trabalhos com segurança. Acharia bom, né? Porque às vezes tem muitas pessoas desempregadas, né?
vive do seu talento, então é bom. Já a Dona Maria dos Remédios, que é artesã permissionária, estava com as suas atividades paradas e com a volta pretende que o domingo seja de boas vendas. Que a gente tenha umas boas vendas, que o pessoal cumpra com as regras que tem que ser cumpridas, né? E que melhore daqui por diante, seja bom. Todo mundo tem que estar protegido. O JG termina aqui, daqui a pouco tem as Sabatinas Guará. Fique ligado. Um abraço e até a próxima.